Sim. Vou dar início, então, à apresentação da minha defesa de dissertação de mestrado. Teve orientação da professora doutora Marília Terezinha Hartmann e coorientação do professor doutor Paulo Afonso Hartmann, intitulada Toxicidade e Genotoxicidade de Imidacloprido em Gerinos de Leptodactylo latrans e de Physalenmus cuvieri, Anura leptodactylidae. Então, a expansão agrícola, ela acabou impulsionando o crescimento de insumos químicos, objetivando uma maior produtividade de alimentos no mundo. No Brasil, esse maior consumo de agrotóxico ele foi muito perceptível, colocando o país, já colocando o país como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Os agrotóxicos, eles são um agente preocupante de contaminação de águas, sejam elas superficiais, de chuva ou subterrâneas. E alguns fatores contribuem para essa contaminação, como o escoamento superficial, a lixiviação, sorção, a degradação, as próprias propriedades do composto químico, variáveis ambientais, o tipo do solo e também o ângulo do terreno. Em ecossistemas aquáticos, essa contaminação ela pode ocorrer mais local, né, em populações que habitam as proximidades onde foi aplicado o agrotóxico, ou ela pode se disseminar por longas distâncias ao longo do ambiente. Isso vai depender, então, da estabilidade e do estado físico do composto, ou também da velocidade do fluxo do rio. E assim, os organismos que eles estão ali presentes, né, nesse ambiente, eles ficam sujeitos a essas alterações e também a graves desequilíbrios ecológicos. Os anfíbios compreendem um grupo de vertebrados que apresentam duas fases distintas de vida, aquática e terrestre. Possuem então a pele permeável e também ela é muito sensível. E a dependência ao ambiente aquático vai depender então do tipo de ciclo de vida ou do modo reprodutivo característico de cada espécie. A permeabilidade da pele dos anfíbios faz com que eles sejam ótimos bioindicadores das alterações das condições ambientais. E, em contraponto, eles acabam se tornando muito vulneráveis às modificações dos seus habitats. De acordo com dados da IUCN, os anfíbios representam 41% de um total, então, de 37.400 espécies que se encontram ameaçadas hoje no mundo. São também os vertebrados que mais desaparecem e eles possuem níveis excepcionalmente elevados de ameaça. Em contraponto, são muito baixos os esforços para a conservação. Já foi verificado correlações entre o declínio populacional de anfíbios e a utilização de terras agrícolas. Isso evidencia, então, que os agrotóxicos podem ser sim um fator que é preocupante no aumento do desaparecimento dessas espécies. A ecotoxicologia, então, é uma ciência que se propõe a estudar e avaliar esses efeitos que esses agentes químicos podem estar influenciando nos organismos vivos e as interações com o ambiente. É uma ferramenta de monitoramento ambiental muito importante, porque ela se baseia nessas respostas que os animais modelos, né, apresentam aos estresses químicos que eles acabam sendo expostos. E ela visa, então, caracterizar, prevenir ou interromper a determinada contaminação. Para análise, então, de alterações a nível celular, o teste de micronúcleo, ele apresenta uma eficácia e viabilidade nos estudos de mutagênese com mamíferos, com aves, com répteis e também com anfíbios. Além do teste do micronúcleo, é possível também detectar efeitos de contaminantes a nível celular nos organismos por meio de outras anormalidades nucleares que podem vir a acontecer. As espécies Leptodactylo latrans e Physalenmus cuvieri, ambas pertencem à família Leptodactylidae e elas acabam sendo muito comuns na sua área de distribuição geográfica. Também apresentam populações que são estáveis e são espécies relativamente bem estudadas. Os anfíbios, então, eles apresentam uma boa especificidade com os estudos toxicológicos, porque eles apresentam algumas características, né, que acabam os tornando bons modelos para esses tipos de ensaio, como a pele permeável, os ovos sem casca, a sensibilidade que eles apresentam a fatores químicos e também por eles transitarem nesses dois tipos de ambientes, o terrestre e aquático. A pesquisa ecotoxicológica, então, ela acaba sendo um importante indicador ambiental, muito necessário, né? E a literatura ela carece de mais estudos para a compreensão, então, da influência dessas substâncias
no declínio populacional da neurofauna. Então, a gente objetivou analisar como o uso de agrotóxicos, especificadamente o imidacloprido, pode afetar duas espécies nativas de anfíbios da família Leptodactylidae, determinando também quais são os limites aceitáveis desse neonicotinoide na água. E aí, então, essa pesquisa ela gerou um artigo que foi submetido no mês de abril para a revista Ecotoxicology, que eu vou estar apresentando agora para vocês. Bem, então os inseticidas neonicotinoides, eles conquistaram o mercado mundial e acabaram tornando-se preferência em relação aos organofosforados e aos carbamatos, né, na prevenção a pragas herbívoras, a insetos herbívoros considerados pragas na agricultura. Os neonicotinoides compreendem uma classe de inseticidas que é muito utilizada no mundo. Porém, com o aumento da sua utilização, ocorreu uma maior disponibilidade dos seus resíduos no ambiente, gerando uma questão ambiental preocupante, porque o comportamento, os efeitos, né, dessas substâncias não são muito compreendidos e eles acabam apresentando uma solubilidade muito alta em ar. Também é muito frequente o uso excessivo de neonicotinoides sem que adicionem algum benefício ao cultivo. Dentro da classe dos neonicotinoides, o imidacloprido é o inseticida mais utilizado no mundo. Ele possui, então, ele é caracterizado como moderadamente tóxico e é indicado na aplicação foliar em lavouras como alface, café, cana-de-açúcar, feijão, fumo, milho, tomate, trigo e uva e etc. Existem mais. O imidacloprido, então, ele apresenta neurotoxicidade para os insetos, isso porque ele age mimetizando a ação da acetilcolina, se ligando aos receptores nicotínicos. E aí ocorre uma excessividade de estímulos neurônios que leva à morte dos insetos. No solo, o imidacloprido ele apresenta uma baixa absorção, uma lenta degradação e um potencial muito alto de lixiviação. Quando atinge, então, a água, eles acabam atingindo, né, ambientes aquáticos por meio da pulverização, da drenagem ou da lixiviação. E por todas essas características, então, acabam sendo muito persistentes na água, possuem uma meia-vida de 30 dias e são frequentemente detectados ou quantificados em águas para consumo no Brasil. Nos últimos 10 anos, o imidacloprida teve dentro dos inseticidas, então, mais detectados. Alguns países acabaram delimitando, né, valores para objetivando a proteção da vida aquática e da água de consumo humano também. No Canadá, esse limite, então, de imidacloprida é de 0,23 microgramas litros. Nos Estados Unidos, de 1,05 microgramas litros. Na União Europeia, a sua utilização é restrita a estufas. E no Brasil, então, existe uma legislação que é aplicada e restrita apenas ao Rio Grande do Sul, que o limite é de 300 microgramas litros de imidacloprido na água para consumo. O imidacloprido ele já apresentou toxicidade para outros organismos, né, não alvo, em comunidades aquáticas, como insetos, macroinvertebrados, peixes e os anfíbios. As duas espécies, então, que a gente trabalhou aqui, Leptodactylo latrans e Physalia cuvieri, elas pertencem, então, ambas à família Leptodactylidae, são nativas da América do Sul e elas apresentam hábitats e modos de reprodução que são semelhantes, como, por exemplo, as desovas, né, em formas de ninhos de espumas, que ficam sob a lâmina da água, né, em contato, possivelmente, em ambientes que tenham contaminação, então elas vão estar bem suscetíveis, bem vulneráveis. O objetivo, então, do trabalho foi determinar a toxicidade crônica do inseticida imidacloprido para os girinos de Leptodactylo latrans e de Physalia cuvieri. Analisamos os parâmetros como sobrevivência, atividade natatória, danos em estruturas corporais, a genotoxicidade e o risco ecológico. O início, então, da pesquisa se deu através da coleta das desovas, com menos de 24 horas de oviposição, no Horto Florestal Municipal aqui da cidade de Erechim. Imediatamente, então, essas desovas foram encaminhadas para o Laboratório de Ecologia e Conservação da UFS, onde eles foram acondicionados em aquários com capacidade de 15 litros de água. Essa água, então, livre de cloro. Foi realizado o controle da temperatura e também do fotoperíodo da sala onde eles estavam presentes. Diariamente, a gente verificava e controlava os parâmetros da água
E quando estavam aptos, eles receberam alimentação, ração para peixes e alface. Quando os girinos atingiram, então, o estágio 25 de Gosner, eles foram acondicionados em frascos com capacidade de 500 ml de solução. Cada frasco, então, continha 10 girinos, né, para cada concentração, que foi realizada em triplicado. Os girinos, então, entraram no teste, né, foram verificados, eles tinham a boca completa, capacidade de natação normal e tinham comprimento e massa semelhantes. O ensaio crônico, ele foi de curto prazo, né, com duração de 168 horas, equivalente a 7 dias, o teste estático e os girinos eram alimentados diariamente. Realizamos, então, uma solução em estoque, né, de ácido equivalente, que foi fracionada de acordo com as concentrações que foram determinadas, por exemplo. Então, a gente tinha um grupo controle, 3 microgramas litros foi um valor estabelecido, pois foi quantificado em águas no Brasil. 30 microgramas litros foi quantificado em águas de arrozais no Vietnã. 100 e 200 microgramas litros a gente utilizou como valores intermediários e 300 microgramas litros, então, é a concentração que está em legislação aqui no Rio Grande do Sul, o limite de imidacloprid em água. Os frascos, então, continham 500 ml de água destilada, mais essas concentrações. Para análise da sobrevivência, foram realizadas observações a cada 24 horas e os mortos eram retirados. Análise da atividade natatória, então, observações também a cada 24 horas, onde os girinos eram estimulados com um pequeno toque do bastão de vidro, né, na água, leves movimentos na água. Verificamos, então, a atividade natatória igual ao controle, quando os girinos apresentavam normalidade da natação. Letargia, quando a atividade natatória ela estava reduzida em relação ao controle. Hiperatividade, quando ocorria um aumento da atividade natatória em relação ao controle. Sem reação, quando não tinha nenhuma ocorrência de movimentos. E espasmos, quando os girinos apresentaram tremores ou convulsões. Com relação ao tamanho do corpo, os girinos, então, foram eutanasiados, né? E selecionamos 10 girinos aleatoriamente por tratamento, que foram pesados e medidos. Para análise dos danos em estruturas corporais, a gente analisou, então, possíveis alterações na boca, nos dentículos ou na morfologia, alterações no intestino, edemas ou na morfologia, e isso foi realizado, então, para os girinos de todos os tratamentos. Para análise, para a realização do teste do micronúcleo e quantificação de outras anormalidades nucleares, né? Então, a gente realizou esfregaços, né, com o sangue dos girinos, confeccionando lâminas. Foram feitas 10 lâminas por concentração, onde foi quantificado 1.000 células para cada lâmina, totalizando um total de 10.000 eritrócitos. E a gente analisou, então, a possibilidade de encontrar nesses eritrócitos apoptose, bolha ou broto nuclear, cariólise, célula binucleada, núcleo entalhado ou núcleo lobado. Para análise do risco ecológico, realizamos, então, o método do quociente de risco para animais aquáticos, onde se dá pela razão da concentração ambiental estimada sobre a concentração de efeito não observado. Aqui a gente estabeleceu como EEC, o limite permitido no estado do Rio Grande do Sul, que é de 300 microgramas litros, e a NOEC, então, a concentração que não ocasionou nenhum efeito nos testes. O resultado foi comparado com o LOC, onde o valor precisa estar igual a 1, e quando esse valor ele é superior a 1, a substância ela pode estar ocasionando risco, então, para a espécie. Para análise estatística, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, análise de variância, teste de Dunnett, e as análises estatísticas e os gráficos foram realizados no software Statistic e GraphPad. Então, os resultados. Com relação à sobrevivência, não foi significativo para nenhuma das espécies esse parâmetro, né? Então, o Leptodactylo latrans apresentou uma média de 84,67%. E Physalimos cuvieri, a gente não teve mortalidade para essa espécie. Com relação ao tamanho do corpo, Leptodactylo latrans apresentou ser mais sensível a esse parâmetro, onde o crescimento foi menor 12,52% nos girinos expostos e 48,9% a massa foi menor nos girinos expostos. Para Physalimos cuvieri, o crescimento foi menor 7,11% e a massa menor 7,40%.
Danos na boca. Então, ambas as espécies apresentaram sensibilidade a esse parâmetro, né? Os resultados já foram significativos a partir da menor concentração de 3 microgramas litros para as duas espécies. Os danos no intestino, Physalimos cuvieri, então, mostrou ser mais sensível, né? Já a partir da concentração de 3 microgramas litros, a gente teve resultados significativos. E para Leptodactylo latrans, a partir da concentração de 100 microgramas litros. Quando a gente fez, então, um agrupamento, né, gerando um total desses danos, boca mais o intestino, é perceptível, então, que ambas as espécies já, a partir da concentração de 3 microgramas litros, apresentam resultados significativos, mostrando essa sensibilidade. Aqui, então, eu trago imagens, né? Leptodactylo latrans, a figura A, então, é o grupo controle, né? Uma boca de um girino do grupo controle, apresentando normalidade. A figura B, então, é um girino que foi exposto à concentração de 200 microgramas litros. A figura C, a gente tem o intestino de um indivíduo do grupo controle. E na figura D, o intestino, então, do girino que foi exposto a 300 microgramas litros de imidacloprid. Em Physalimos cuvieri, a imagem E, então, é um indivíduo do grupo controle, né, que apresentou normalidade. A figura F foi um girino exposto a 300 microgramas litros. Figura G, então, o indivíduo do grupo controle também, apresentando normalidade do seu intestino. E a figura H, um girino que foi exposto a 300 microgramas litros do imidacloprid. Com relação à atividade natatória, alterações foram verificadas somente para a espécie de Leptodactylo latrans, onde a alteração mais frequente foi a letargia, que ocorreu em 30,67% dos girinos, já a partir da concentração menor de 3 microgramas litros. Hiperatividade foi o segundo comportamento mais frequente, onde 20,67% dos girinos apresentaram essa alteração, a partir da concentração de 30 microgramas litros. Espasmos, 18,67% dos girinos apresentaram esse comportamento significativamente na última concentração. E sem reação, 18% dos girinos também apresentaram esse tipo de alteração, significativo também na última concentração testada. Quando a gente relacionou, então, os tipos de alterações com o tempo de exposição, o resultado ele foi significativo no final do teste, em 144 e 168 horas. Com relação ao micronúcleo e as outras anormalidades, para Leptodactylo latrans, o micronúcleo, então, os resultados foram significativos nas duas últimas concentrações. A apoptose também na última concentração, de 300 microgramas litros. O núcleo com bolha, ele foi significativo também na última concentração. Célula binucleada, também na última concentração. E as anormalidades mais frequentes foram o núcleo entalhado e o núcleo lobado. A partir da concentração de 30 microgramas litros, os resultados se mostraram significativos. Para Physalimos cuvieri, o micronúcleo ele se mostrou significativo na última concentração. A apoptose também foi na última concentração. O núcleo com bolha, a partir da concentração de 200 microgramas litros, já tivemos essa sensibilidade de Physalimos. A célula binucleada, também a partir das duas últimas concentrações, os resultados foram significativos. Também aqui para Physalimos, o núcleo entalhado e o núcleo lobado foram as alterações nucleares mais frequentes. O núcleo entalhado a partir da concentração já de 30 microgramas litros e o núcleo lobado a partir da concentração de 100 microgramas litros. Aqui, então, as imagens, né? Figura A são as células normais. Figura B, um micronúcleo. A figura C, uma célula com bolha ou broto nuclear. A figura D, uma célula binucleada. A figura E, um núcleo entalhado. E a figura F, então, um núcleo lobado. O que a gente teve, então, mais significativo para ambas as espécies foi o broto ou a bolha, o núcleo entalhado e o núcleo lobado. Com relação ao risco ecológico, então, que a gente realizou o cálculo, para todos os parâmetros, então, o imidacloprid apresenta risco ecológico para ambas as espécies. E a concentração máxima variou tanto para Leptodactylo latrans como para Physalimos cuvieri entre 3 e 9,49 microgramas litros
de acordo com os parâmetros que a gente testou. A discussão, então. O imidacloprid, então, ele foi capaz de induzir alterações morfológicas e genotóxicas nos girinos de Leptodactylo latrans e de Physalimos pulveri, porém a sobrevivência ela não foi afetada. Isso já foi verificado em outros estudos com o anuro. Os girinos expostos, eles apresentaram um menor comprimento e massa para ambas as espécies testadas. Porém, em Leptodactylo latrans, isso se mostrou mais perceptível, né? Então, a espécie seria mais sensível. E esse baixo desenvolvimento já foi relacionado ao inseticida em concentrações bem abaixo das capazes de levar à mortalidade. Esse tipo de situação estressante, como a presença de contaminantes e o esforço de tolerância, então, do indivíduo, ele pode sim reduzir os recursos disponíveis para o crescimento. Quando o desenvolvimento, então, ele é afetado, isso contribui para uma maior predação em ambientes naturais, tanto devido, então, ao menor tamanho, como também ao desempenho físico inferior. Girinos menores podem, então, resultar em adultos menores, e isso acaba predispondo a baixos índices de sobrevivência e também de reprodutividade. Por exemplo, o Leptodactylo latrans é uma espécie que apresenta um tamanho corporal um pouco considerado um pouco grande, né? E é característico da espécie a defesa de ovos e girinos. E também esse tamanho do corpo seria importante para a predação. Alterações morfológicas, então, elas podem acabar contribuindo para o declínio populacional de anuros. Já tem estudos que determinaram, então, que fêmeas maiores, por exemplo, do gênero Leptodactylus e de Physalimos, elas acabam apresentando uma maior fecundidade. O menor tamanho do corpo dos girinos, ele poderia ser correlacionado, então, a danos na boca e no intestino. Isso porque a massa corporal ele é um indicador primário da aquisição, da capacidade de aquisição de alimentos. As peças bucais, então, elas são muito importantes no processo da ingestão do alimento. Também tem a questão do suporte no substrato e a própria raspagem dos alimentos. Alterações que afetem esse órgão, então, acabam alterando a capacidade do indivíduo de se alimentar, e essa ineficiência na alimentação poderia, então, impactar na taxa de crescimento. Com relação ao órgão intestino, então, a integridade estrutural desse órgão, ela garante uma aptidão funcional para a digestão, né, que é um processo fundamental para a absorção dos nutrientes. Já foi verificado, então, que o imidacloprido ele foi capaz de induzir a desbiose da microbiota em caranguejos e também em camundongos, onde também ele acabou reduzindo a barreira intestinal, deixando o órgão mais frágil a substâncias tóxicas. Então, girinos com esses tipos de danos acabariam tendo dificuldades para se alimentar. Em populações naturais de anfíbios, esses indivíduos que apresentam malformações, geralmente eles constituem, então, uma pequena fração de menos de 2%. No nosso ensaio, a gente verificou um alto número de danos, né, que foi superior a 50% dos indivíduos, demonstrando, então, a alta toxicidade do imidacloprido para essas espécies que foram estudadas. O imidacloprido também já causou danos à estrutura de outros vertebrados, como pássaros e peixes. A maior sensibilidade de Leptodactylo latrans ao imidacloprido, a gente poderia relacionar, por exemplo, a mudanças na dieta devido aos danos que ocorreram na boca e também no intestino. Também o gasto energético, no caso da alteração de hiperatividade, que os girinos acabaram desenvolvendo, ou também a questão dos girinos que apresentaram letargia estarem comendo menos, né? Isso pode ter contribuído para o menor crescimento. As mudanças na atividade de natação pela exposição ao imidacloprido já foi verificado em outros anfíbios, em testes com outros anfíbios e também com peixes. A diminuição da atividade locomotora em ratos expostos ao imidacloprido também já foi verificada, né? E possivelmente isso se deu devido aos efeitos neurocomportamentais que esse inseticida acaba causando. O imidacloprido, então, é uma neurotoxina que estimula os receptores nicotínicos da acetilcolina em mamíferos e em anfíbios ele diminui a atividade da acetilcolinesterase.
que pode, então, estar relacionada ao comprometimento que a gente viu aqui da atividade de natação em Leptodactylo latrans. Em concentrações superiores à que a gente realizou aqui nesse estudo, o imidacloprido demonstrou, então, efeitos genotóxicos para anfíbios do gênero Rana, para a espécie de Buana puchella, também para peixes da espécie Australorherus facetus e Proquilodus lineatus. A presença de micronúcleos e também de anormalidades nucleares, como a apoptose, o núcleo com bolha ou a célula binucleada, foram significativos para ambas as espécies, principalmente nas concentrações mais altas. Então, os micronúcleos, eles geralmente ocorrem devido a falhas na hora da divisão mitótica. O micronúcleo também ele pode ser desencadeado pela presença de núcleos que apresentam bolhas ou células binucleadas. Os núcleos que têm apoptose, eles são caracterizados, então, por uma desintegração nuclear sem alteração do citoplasma. E, frequentemente, então, eles são associados também com distúrbios neurológicos. O total de anormalidades nucleares, núcleo entalhado e núcleo lobado, que foi verificado a partir da concentração de 30 microgramas litros de imidacloprido, demonstra, então, o alto potencial genotóxico desse agrotóxico. A ação dos agrotóxicos nas anormalidades nucleares ainda não foi totalmente descrita, né? Mas são conhecidos por induzir a presença de micronúcleos e são recentemente, então, considerados biomarcadores da ação tóxica dos agrotóxicos para anfíbios. Conforme foi observado aqui nesse estudo, para ambas espécies, a alteração mais frequente foi o núcleo entalhado, né? Isso também ocorreu em testes com girinos de Buana puchella que foram expostos à formulação de um outro tipo de inseticida, que é o pirimicarb. Qualquer tipo de alteração, na proliferação, na diferenciação ou apoptose celular, elas podem, então, produzir efeitos embriotóxicos ou teratogênicos, que podem, então, resultar em malformações congênitas, que podem ser permanentes, né? Anormalidades funcionais ou mesmo a morte, levando também à morte dos indivíduos. Com base nas alterações morfológicas, na atividade natatória e genotoxicidade apresentada, análise do risco ecológico também, então, a análise do risco ecológico, então, ela indicou que a concentração máxima aceitável do imidacloprido para ambas as espécies seria de 3 microgramas litros. Acima de 3 microgramas litros, as duas espécies poderiam apresentar danos em estruturas corporais e Leptodactylo latrans, um tamanho corporal menor e mudanças na atividade natatória. Acima de 9,49 microgramas litros, Physalembus cuvier, então, teria um tamanho corporal menor, além de danos celulares genotóxicos para ambas as espécies. Ensaios curtos, então, ensaios de curto prazo, então, são longos o suficiente para causar esse tipo de dano citotóxico nos girinos, e isso acaba destacando quanto os agrotóxicos, né, usados, mesmo em concentrações ambientalmente relevantes e permitidos no Brasil, eles são muito tóxicos para os anfíbios. A concentração, então, permitida para imidacloprido em água deveria ser 3 microgramas litros, né, o que é 100 vezes menor que a concentração que a gente tem hoje de permissão no estado do Rio Grande do Sul, que é de 300 microgramas litros. Demonstrando, então, a necessidade de mais estudos que foquem nas concentrações limites para acabar subsidiando uma legislação que realmente venha a proteção, vise a proteção da vida aquática. Embora essas duas espécies pertencem à mesma família e tenham essa ampla distribuição e apresentem essa adaptabilidade a diferentes tipos de habitats, os girinos de Leptodactylo latrans, eles acabaram mostrando uma maior sensibilidade quando expostos ao imidacloprido, sendo então esse o primeiro estudo que determinou, né, e caracterizou essa diferenciação. Essa informação ela é muito importante para determinar a escolha de espécies que sejam bioindicadoras ambientais e que possam também, ao mesmo tempo, serem facilmente encontradas, apresentando uma sensibilidade aos contaminantes. Na fase de girinos, por exemplo, os anfíbios, eles são incapazes de escapar dessa exposição nos ambientes onde eles se encontram e que estão contaminados.
porque eles utilizam, então, esses habitats para o desenvolvimento larval, né? Até que eles consigam atingir um estágio adequado para conquistar, então, o ambiente terrestre. Os inseticidas do tipo neonicotinoides, como imidacloprida, eles têm uma alta persistência e toxicidade. E aí eles acabam impactando muito nos níveis tróficos em ambientes aquáticos, porque eles são capazes de diminuir a biomassa dos organismos, prejudicando então toda a dinâmica da cadeia alimentar. Assim, então, a gente destaca que necessita de medidas de conservação que sejam regulamentadas na legislação para aplicabilidade nacional, que hoje é inexistente no país, onde a gente realizou o estudo. E que mais estudos precisam ser, mais estudos são muito necessários, então, para detalhar os riscos desses agrotóxicos nas populações de anuros. Concluindo, então, concentrações que são ambientalmente relevantes do neonicotinoide imidacloprida acabaram induzindo mudanças no desenvolvimento de Leptodactylo latrans e de Physalimos cuvieri. Alterações morfológicas e genotóxicas foram observadas para ambas as espécies, porém, Leptodactylo latrans apresentou uma sensibilidade maior ao inseticida do que Physalimos cuvieri. O imidacloprida, então, ele apresenta um alto risco ecológico para as duas espécies estudadas, sendo a concentração máxima aceitável desse inseticida 3 microgramas litros, o que é 100 vezes abaixo do permitido em lei no Brasil. E também enfatizamos a importância de ações de conservação associadas, então, à revisão ou à criação de uma legislação que seja específica e que correlacione o impacto dos agrotóxicos na extinção dos anfíbios anuros. As referências. Gostaria de agradecer, então, toda a equipe que compartilhou comigo dessa pesquisa.